Ponte de Sor é uma cidade portuguesa no distrito de Porto Alegre, na região do Alentejo e na sub-região do Alto Alentejo, com cerca de 7.000 habitantes. É a terceira maior cidade do distrito de Porto Alegre. É sede de um município com 839,71 km² de área e 16.722 habitantes, subdividido em 5 freguesias, a saber, Foros de Arrão, Galveias, Longomel, Montargil e União das Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor. O município é limitado a nordeste pelos municípios de Gavião e Crato, a leste por Alter do Chão, a sueste por Avis, a sul por Mora, a sudoeste por Coruche e a noroeste por Chamusca e Abrantes. O nome de Ponte de Sor deriva do monumento de origem provavelmente romana construído sobre a Ribeira de Sor, em cuja margem direita a cidade se situa. É possível que essa primeira ponte, de que hoje não restam quaisquer vestígios, tenha integrado uma das vias romanas que ligavam Mérida, Temérita Augusta, capital da província da Lusitânia, a Lisboa, Tolicipo. Os vestígios arqueológicos e as fontes documentais indicam que, após a queda do Império Romano, o território do atual concelho perdeu importância e, encontrando-se numa zona de conflitos constantes durante a Reconquista, só voltou a ser povoado no século XIV, sob o incentivo de Dei Diniz. Nos séculos seguintes, o lugar e, depois, Vila de Ponte de Sor recebeu privilégios de vários monarcas e foi-lhe outorgado o foral manuelino em 29 de agosto de 1514. Ignora-se quando é que a primeira ponte construída sobre a Ribeira de Sor ruiu, mas é certo que no século XVIII não existiam mais do que vestígios dessa estrutura. A travessia da Ribeira era feita através de um caminho a jusante da ponte hoje existente de uma barca, cuja exploração era arrendada a terceiros pelo município. A atual ponte foi construída em de 1822 a 1823, no reinado de D. João VI. Parte dela ruiu durante uma cheia poucas décadas depois e foi recuperada, em 1867, substituindo-se os arcos destruídos, no leito da Ribeira, por 3 grandes arcos de cantaria, que se mantêm até aos nossos dias. Ponte de Sor, situada num ponto de confluência das rotas norte-sul e este-oeste, nasceu e desenvolveu-se como local de passagem. O seu núcleo histórico situa-se junto à Ribeira e à ponte, em torno do edifício dos antigos passos do concelho e da primitiva igreja matriz. Ruiu no final do século XIX e localizava-se no largo em frente ao mercado municipal. Na Rua Grande, hoje Rua Vaz Monteiro, no segmento da ponte, situar-se-iam mais do que uma estalagem e o Hospital da Santa Casa da Misericórdia, destinados a acolher e a tratar os viandantes. O concelho de Ponte de Sor atingiu a sua extensão atual no século XIX, com a anexação dos de Galveias, 1836, e Montargil, 1871, e a vila conheceu uma expansão progressiva e quase constante desde o final de 800. Para tal muito contribuíram a chegada do caminho de ferro, nos anos de 1860, sendo a estação de Ponte de Sor uma das mais importantes da linha do leste, e a indústria, em especial a corticeira, que se instalou nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do XX. Resultado do desenvolvimento registrado ao longo do século XX, a vila de Ponte de Sor foi elevada à cidade em 8 de julho de 1985. Implantada num importante nó estratégico, no cruzamento rodoviário entre Lisboa, Beiras e Alentejo, é atualmente uma referência para a indústria corticeira mundial, integrando ainda empresas ligadas aos ramos aeronáutico, de transformação de produtos agrícolas, de construção civil, entre outros. O concelho de Ponte de Sor ocupa hoje a área total de 839.230 km² e tem uma população de cerca de 17.000 habitantes. Em relação ao patrimônio arqueológico e arquitetônico do concelho, são de assinalar, em primeiro lugar, numerosos vestígios que comprovam a presença humana nesta região desde a pré-história, merecendo especial destaque o núcleo megalítico de Montargil, que inclui várias antas. Da época romana, subsistem a necrópole de Santo André, Montargil, de 50 a 120 d.C., os marcos miliários da via Lisboa-Mérida, para além de outros testemunhos epigráficos e ligados ao cotidiano, cerâmica comum, materiais de construção. A quase ausência de vestígios do período medieval poderá explicar-se pela instabilidade a que estaria sujeita esta zona durante as lutas da Reconquista. Contudo, junto à Ribeira de Sor, podem ver-se os restos adulterados de uma cerca mandada construir por D. Duarte, que já estava começada em 1438 e nunca chegou a ser concluída.
da época moderna, são de salientar os vários exemplares de arquitetura religiosa existentes nas 3 freguesias do concelho, sobretudo dos séculos 17 e 18 e sob a forma de pequenas igrejas e capelas rurais, obedecendo a um modelo simples. As construções mais destacadas são a Igreja da Misericórdia de Montargil, que remonta a 1578, a igreja matriz da mesma vila, cuja sacristia ostenta uma janela gradeada no exterior em ferro forjado do século XVII, e principalmente o conjunto da Misericórdia de Galveias, com igreja e consistório, do século XVIII, classificado como imóvel de interesse público, desde 1977. Na cidade de Ponte de Sor, destaca-se a Capela de São Pedro, já existente no início de 700 e que funcionou como matriz no período entre a ruína da primitiva igreja e a inauguração da atual, de 1887 a 1903. No plano da arquitetura civil, é de referir ainda em Ponte de Sor a fonte da vila, junto à ponte, que data possivelmente de meados do século XVIII, reinado de D. João V. Ao período contemporâneo, pertencem alguns exemplares de arquitetura religiosa, como a Capela do Senhor das Almas, em Ponte de Sor, que datará do século XIX, ou a igreja matriz da atual cidade, inaugurada em 1903. A nível civil, destaca-se a já referida ponte sobre a Ribeira de Sor, construída em 1822, 2023 e alterada em 1867, depois de uma ruína parcial, e em 2004, para alargamento do tabuleiro. Salientam-se do mesmo modo alguns prédios urbanos de dimensões consideráveis e arquitetura eminente no plano local, com funções públicas e privadas, nomeadamente, o antigo edifício dos Passos do Concelho de Ponte de Sor, construído em 1886 e aumentado em 1894, albergando a Câmara Municipal, o Tribunal da Comarca e a Cadeia Municipal, bem como as casas residenciais oitocentistas das famílias Góes, em Ponte de Sor, na Rua Vaz Monteiro, e Braga, em Galveias, em frente à Igreja Matriz. Já do século XX, vale ainda a pena referir, em Ponte de Sor, os edifícios do Teatro Cinema e do Hospital Vaz Monteiro, pertencente à Misericórdia, inaugurados em 1936. Esse é o vídeo de hoje, então se inscreva no canal Vida em Portugal com Cardoso e siga-nos nas redes sociais TikTok Vida com Cardoso em Portugal, Facebook Clélia.Claire, Instagram Cleia_Claire. Seja bem-vinda ao meu mundo encantado, onde a diversão está sempre garantida. Vem comigo nessa viagem alucinante, no canal Vida com Cardoso em Portugal. Se inscreva no canal para ficar legal. Comenta, compartilha, ativa o sininho. Vem se divertir comigo a nosso trio. No YouTube juntos vamos conquistar o brilho. Bem-vindo ao canal, é um prazer conhecer você. Vamos passear por praias e castelos, você vai gostar de ver. Compartilhe com a galera, deixe seu comentário aqui. Dê o seu like, ative o sininho e venha se divertir. Seja bem-vindo ao canal Vida em Portugal com Cardoso. Se inscreva já que é pra ficar legal. Se quiser compartilhar também pode comentar do seu like. Eu vou gostar, o sininho ative já. Muitos vídeos para curtir.